Muito bem, gente, aqui é o professor Ricardo Moraes, você está na mira da aprovação e o nosso oponente é a IBFC. Vamos lá. A primeira questão, leia, dá uma pausa no vídeo e resolva. Muito bem, se você teve dificuldade, vem aqui comigo que a gente vai tirar, beleza? A questão diz assim, leia a tirinha abaixo para responder a questão seguinte. E aí você tem a tirinha e essa tirinha está dividida em 3 quadradinhos. Vamos lá. O primeiro quadradinho diz assim, abrace-me, beije-me, nunca deixe-me. Tudo bem, mas antes dá para acertar o pronome? Dá para acertar o pronome. O uso da palavra sublinhada para trata-se de alternativa A, linguagem escrita formal usada em tirinhas. B, linguagem que pode ser usada em informativos científicos. C, linguagem infantil e não coloquial. D, linguagem escrita coloquial informal. E E, linguagem familiar e formal. Então, gente, essa questão aqui bastava você entender de tipo de linguagem, certo? Basicamente, você tem 2 tipos de linguagem que a gente pode trabalhar nesse exemplo aqui, tá? Você tem a linguagem formal e você tem a linguagem informal, ou pode ser também chamada de coloquial, certo? Bem, a diferença de uma para outra é o seguinte. Na linguagem formal, galerinha, você vai ter a formalidade da escrita, certo? Você vai utilizar o uso de concordâncias, nominal, verbal, a utilização correta de pontuação. Então, é aquela linguagem que obedece a regras, certo? É aquela linguagem que também é caracterizada como a linguagem do dicionário. Quando você vai para a linguagem informal ou coloquial, é aquela linguagem mais solta, aquela linguagem mais relaxada, aquela linguagem que a gente utiliza no nosso dia a dia, que foi o caso aqui da questão, tudo bem? Não exige regras. Então, qual é o gabarito da questão? Linguagem escrita formal usada em tirinhas? Não, não é uma linguagem formal. A gente já percebeu que é uma linguagem informal ou coloquial. B, linguagem que pode ser usada em informativos científicos? Galerinha, para você usar informativo científico, automaticamente você tem que usar uma linguagem formal, uma linguagem que está adequada dentro das regras e padrões ortográficos, tudo bem? Então não é a alternativa B. A alternativa C, linguagem infantil e não coloquial, a gente já percebeu que é uma linguagem coloquial, né? D, linguagem escrita coloquial e informal, com certeza seria o gabarito a alternativa D. Tá? Dá para perceber que aí você tem uma linguagem falada, uma linguagem solta, mais leve, e essa linguagem ela é coloquial ou informal. Então aqui dá para a gente observar que a palavrinha pra, ela foi uma supressão do pronome para. Nesse caso está dentro da linguagem formal escrita. Então gabarito, alternativa D. A segunda questão, dá uma pausa no vídeo e resolva. Então a questão diz assim, analise as afirmativas em relação à crase. A primeira, não há crase antes de palavras masculinas. Segunda, a crase é uma junção de artigo feminino e preposição. E terceira, não se usa a crase diante de verbo. Então vamos lá. Em primeiro lugar, galerinha, é o seguinte, você tem que entender que a crase ela é uma fusão ou uma junção entre a preposição a com artigo definido feminino a, certo? Aqui você tem a preposição e o artigo definido feminino, tudo bem? Quando você une esses 2 elementos, você forma a crase, tá? Representado pelo acento grave, esse aqui, tudo bem? Agora a gente tem aqui uns critérios interessantes. O primeiro critério encontra-se aqui, ó, na primeira afirmativa, que não há crase antes de palavras masculinas, porque a palavra masculina, ela não recebe o artigo definido feminino. Por exemplo, você não vai falar a homem, a cavalo. Então é por essa razão, se a palavra masculina, ela não recebe o artigo definido a, não há o quê? Não há junção da preposição com o artigo, tudo bem? Então nesse caso, a primeira afirmativa, ela é verdadeira. Não há crase antes de palavras masculinas. Vamos para a segunda. A crase é uma junção de artigo feminino e preposição. Sim, como eu expliquei aqui em cima para vocês, realmente é uma junção entre a preposição e o artigo feminino. Aqui é verdade. Então aqui na terceira diz assim, não se usa crase diante de verbo. Vamos lá, olha só. Eu vou colocar uma frase aqui e vamos entender essa questão. Eu vou colocar, passei a estudar. Então aqui o verbo estudar, ele não admite artigo definido feminino. Esse a que você está percebendo aqui é a preposição.
tudo bem? Então, uma vez que não tem o azinho, que representa o artigo definido feminino, não há a fusão, não há a união. Então, se não há a união, não há também a crase, tudo bem? Então, realmente, essa terceira afirmativa aqui é verdadeira. Logo, as três estão corretas, seria a alternativa C. Assinale a alternativa que preencha correta e, respectivamente, as lacunas. A primeira dela diz assim: a partir de hoje, estamos em férias? Tem crase ou sem crase? Então, em primeiro lugar, observa que isso daqui é um verbo, né? O verbo partir. Então, se você tem um verbo não admite crase. Então, aqui é apenas o A. A partir de hoje, estamos em férias. A segunda diz assim: no próximo ano, iremos à Itália. Então, será que tem crase ou não tem crase? Então, aqui, gente, eu vou ensinar para vocês uma técnicazinha bem simples para você compreender, tá? A técnica é essa daqui, ó. Você vai anotar da seguinte forma: quando trata-se de topônimo, que nesse caso é nome de lugares, você vai utilizar essa expressão: volto da crase a, tá? Volto de crase para quê? Então vamos lá. Agora o que que a gente vai analisar? Vamos pegar a palavra Itália e vamos colocar aqui nessa lacuna. Então, você fala volto da Itália ou você fala volto de Itália? Obviamente que você fala volto da Itália. Então, nesse caso, volto da crase a. Então, aqui você tem a crase antes da palavra Itália. Aqui você pode utilizar esse macetezinho, que é bem mais simples de você determinar quando cai topônimo, tudo bem? Agora o terceiro. Vou ao mercado a pé. Tem crase ou sem crase? Bem, a primeira coisa que a gente deve entender é o seguinte: qual é a natureza dessa palavra aqui, tá? Ela é masculina ou ela é feminina? Obviamente que é uma palavra masculina. E a gente já viu que antes de palavras masculinas não cabe crase. Por quê? Porque palavras masculinas não admite artigo feminino definido, tudo bem? Então aqui, galerinha, aqui simplesmente você vai colocar a preposição, beleza? No Natal, iremos às compras. E aí, nós temos essas duas opções aqui. Primeiro, vamos definir aqui, gente. Olha só. Essa questão aqui, nós vamos analisar a regência do verbo ir. Então, olha só. Ir, ele é um verbo transitivo indireto. Os verbos transitivos indiretos, ele exigem a preposição. Então, para você entender melhor, bastava você compreender isso daqui, ó. Ir a algum lugar, certo? Então dá para perceber que esse verbo aqui, ele admite a preposição, beleza? Preposição. E aí nesse caso, como é que a gente vai analisar? Então se o verbo ir, ele rege a preposição a, e antes do substantivo compras você tem o artigo as, logo você tem a contração e você forma a crase. Então tá aí, galerinha, a análise que a gente deveria fazer. Um outro macetinho também que eu posso dar aqui para vocês, né, como uma sugestão, você tem o verbo iremos, certo? Então, se ele admite a preposição a e o artigo o para uma palavra masculina, você vai ter a presença de uma crase aqui na palavra feminina. Por exemplo, aqui, ó, iremos ao mercado, certo? Iremos ao mercado. Você observa a preposição e aqui você tem o artigo, né? O artigo. Iremos ao mercado. É um macetinho que também que você pode estar utilizando. Então, quando você troca essa palavra masculina para uma feminina, vai admitir crase. Iremos às compras. Aí um macetezinho aí para você ficar bem fera nessa parte de crase, tudo bem? Então, a alternativa correta seria a alternativa B. Vamos lá. A quarta questão, você dá uma pausa no vídeo e resolva. A questão diz assim: analise o texto abaixo para responder a questão seguinte. Ele te deu esse texto, certo? Bem, eu não vou ler o texto para a gente economizar o tempo, vocês já leram, né? Eu vou começar a partir daqui, ó. Tudo bem? No trecho, a paisagem observada será bem mais extensa do que aquela vista pela pessoa que está no plano da rua. Assinale a alternativa que apresenta a relação de sentido entre as orações acima. Bem, a análise dessa questão aqui é bem simples, tudo bem? Olha só,
Se a gente observar bem aqui você tem uma relação de sentido de comparação. Por quê? O que ele diz aqui, ó? A paisagem observada será bem mais extensa do que aquela vista pela pessoa que está no plano da rua. Então, eu poderia trocar esses vocábulos aqui por tal qual, né? A paisagem observada será bem mais extensa, tal qual aquela vista pela pessoa que está no plano da rua. Então, aqui essa conjunção aqui representa a conjunção de comparação. Então, aqui, galerinha, ele está comparando a paisagem vista por um observador que está no alto de um edifício em relação a uma pessoa que está no plano da rua, certo? Logo, seria a alternativa A. A quinta, dá uma pausa no vídeo e resolva. Muito bem, com certeza eu acredito que você já respondeu. Vamos à análise do texto. Aqui nesse trecho você tem a pergunta. Considerando-se o contexto na passagem e essa insensatez fora a razão de tristes mal-entendidos com Alejandra, a expressão destacada cumpre um papel coesivo que está corretamente indicado por meio de uma. Alternativa A, anafórica, indicando um sentimento já representado pela comparação simbólica. Ele vai fazendo referência à alternativa B, C, D e E. Então vamos lá. Então o que nós vamos analisar aqui? Vamos lá voltar ao texto. Essa parte ela encontra-se bem aqui. E essa insensatez fora a razão de tristes mal-entendidos com Alejandra, tendo às vezes a mesma sensação de que após muitíssimos anos de ausência, chega à casa da infância e ao tentar de noite abrir uma porta, depara com uma parede. Então esse termo aqui, ó, que é um termo adjetivo, ele retoma o que foi referido aqui no primeiro parágrafo. E se a gente for analisar, observa que essa insensatez que ele se declara bem aqui, ó, representa a comparação de características físicas entre duas mulheres, que nesse caso são Alejandra e Georgina. Bem, o que a gente vai analisar agora aqui? A gente vai analisar exatamente esse termo aqui, galerinha, ó, esse termo que nos interessa, e é exatamente essa expressão que é destacada e que cumpre um papel coesivo, que é a questão quer que você indique nas alternativas abaixo, tudo bem? Agora vem aqui comigo, olha só. Quando você tem no texto os pronomes demonstrativos ou adjetivos essa, esse, aquele e aquilo, são termos anafóricos. Ou seja, são termos que sempre vai retomar o que foi dito, beleza? Então, vou colocar bem aqui para você fazer a sua anotação. Bem aqui, retoma o que foi dito, certo? Então, você verificou esses termos coesivos diante de um texto e você já vai entender que eles representam termos que retomam o que foi dito e logo são chamados de termos anafóricos. Agora, vamos para o outro. O que a gente observa? Este e esta são chamados de termos catafóricos. Qual é a função dos termos catafóricos? Ele vai referir o que vai ser dito, como por exemplo aqui. As palavras do autor foram estas, ou seja, observa que esse termo aqui é considerado um termo catafórico, né? Porque ele está fazendo referência àquilo que vai ser dito, que nesse caso são as palavras do autor, né? Que ele não vai escrever o livro. Agora vamos lá, vamos responder a questão. A expressão destacada, que é essa aqui, ó, cumpre um papel coesivo que está corretamente indicado por meio de uma referência. Alternativa A. A referência é anafórica? Bem, a gente já percebeu que esse pronome demonstrativo ou adjetivo, ele é um termo anafórico. Ele retoma o que foi referido ou que foi dito no texto. Beleza, vamos lá. Indicando um sentimento já representado pela comparação simbólica. Então, com certeza, a gente observa que o autor ele faz sempre uma comparação entre as características físicas das personagens apresentadas, tudo bem? Então, com certeza, o gabarito dessa questão é a alternativa A. Vamos para a sexta questão, dá uma pausa no vídeo e resolva. Então vamos lá, gente. No primeiro quadradinho, o autor emprega uma linguagem não literal. Assinale a alternativa correta em relação à figura de linguagem por duas vezes no quadrinho em questão. O quadrinho que ele se refere é este aqui. Então vamos lá. Observa uma coisa interessante aqui. Você tem um diálogo entre esses dois ratinhos,
entre esses dois bichinhos aí. E aí, o primeiro, que é esse carinha bem aqui, ele diz assim: as estrelas cintilantes convidam ao prazer. Então aqui a gente já tem a primeira identificação. Porque o que a gente observa? Ele usa características de seres animados para seres inanimados. Nesse caso aí, as estrelas não convidam ninguém. Quem tem essa capacidade é o ser humano, de fazer convites, certo? E o segundo é: o amor acende nossa chama. Bem, o amor, ele não tem a capacidade de acender a chama. Então, observa que são características de seres animados, características exclusivas de seres humanos, que são empregadas para seres inanimados ou objetos. Então, a figura de linguagem que apresenta esse tipo de característica é personificação ou prosopopeia, tá? Logo, seria a alternativa D. A alternativa A é a antítese, representa oposições de ideias e ideias contrárias. A alternativa B, eufemismo, representa a figura de linguagem que vai suavizar uma informação, uma notícia, e não poderia ser ironia, porque ironia representa aquilo que se fala, o oposto do que se pensa. Vamos para a próxima questão, questão de número 7. Dá uma pausa no vídeo e resolva. Então vamos lá, gente, olha só. Embora aproxime-se quanto à temática, os dois textos possuem diferenças estruturais. Quanto à tipologia, o segundo pode ser classificado como. Então, o segundo texto é o texto cujo título é o IBC, tá? E ele pergunta na alternativa A se é narrativo, na B argumentativo, na C expositivo e na D injuntivo. Então, vamos verificar as características de cada um e vamos analisar cuidadosamente. Olha só. Primeiro, gente, um texto narrativo é aquele texto que tem personagens, que tem uma cronologia de tempo e espaço, certo? Na alternativa B, o texto argumentativo é aquele em que você vai apresentar defesa, argumentos e contra-argumentos e o teu objetivo é convencer o leitor, beleza? Na alternativa C, o texto expositivo é aquele em que você vai apresentar uma informação com dados estatísticos e o teu objetivo é expor de uma forma clara aquilo que está sendo apresentado, tudo bem? E a alternativa D, o texto injuntivo é aquele texto que apresenta uma característica de dar instrução ou orientação, beleza? Então vamos lá verificar nesse texto e vamos saber qual é a característica que mais predomina nele. Voltemos aqui, olha só. O Instituto Benjamin Constant é uma instituição federal da administração direta, ligada diretamente ao gabinete do Ministério da Educação e especializada na educação e atendimento de pessoas cegas e com baixa visão. O público atendido pelo IBC é formado por pessoas de todas as idades, de recém-nascidos, atendidos pela educação precoce, passando todas as etapas da educação básica, educação infantil, ensino fundamental e ensino médio profissionalizante. Desde 2019, a instituição oferece o mestrado profissional em ensino na temática da deficiência visual, o primeiro curso, estricto sensu, na área da América Latina. Além da educação formal, o IBC também promove a reinserção social das pessoas que perderam ou estão em processo irreversível de perda da visão, acompanhando-as e orientando-as para que reconquistem a autonomia na condição de pessoas com deficiência visual na sociedade em geral e no mundo do trabalho em particular. Então, claramente, gente, o que a gente começa a observar aí? Que é um texto que apresenta informações, dados. Uma característica também é que as informações estão claras, né? Nesse caso, a gente pode entender que esse texto é um texto expositivo, né? Vamos para a próxima questão, questão de número 8. Diz assim: assinale a única alternativa em que a concordância verbal aparece de maneira inadequada. Bem, gente, na questão de concordância verbal, nós temos que analisar se o verbo ele concorda com o sujeito. Então, vamos lá. Na alternativa A, vamos analisar. O vizinho de baixo acabou concordando em vender a arma. Aqui você tem um verbo. O vizinho de baixo acabou. Então, ele concorda com o sujeito vizinho que está no singular. Então, essa concordância verbal aqui, ela está perfeita. Observa que nós estamos querendo a alternativa errada. Então vamos lá. Descarta a alternativa A. B. E mandou que os trabalhos só se iniciasse a partir das 10 horas. Então vamos analisar. Já identificamos o verbo aqui, ó. Verbo iniciar. Tudo bem? Vamos analisar o sujeito desse verbo, né? O sujeito desse verbo é os trabalhos. Então o que dá para você perceber aqui, ó? Os trabalhos é o sujeito. Então observa que o sujeito, galerinha, ele está no plural, certo? Então
Então o verbo teria que estar no plural também, só que aqui você observa que ele está no singular. Então a gente conseguiu analisar a incoerência dessa concordância verbal, tá? Então o correto seria: e mandou que os trabalhos só se iniciassem a partir das 10 horas. De uma forma direta, a gente já pode determinar o gabarito alternativa B. Vamos para a nona. A questão diz assim: na vida social, aquelas pessoas insuportáveis providenciam o... Aí você analisa nas alternativas, você tem o adjetivo próprio, né? Observa que não tem nenhuma diferença entre as alternativas A e E. Então aqui eu posso colocar tranquilamente o próprio, tá? Agora vamos analisar o seguinte. Essa palavra aqui é um adjetivo e ela concorda em gênero e número do substantivo isolamento, tá? Então, isolamento, aqui você tem um substantivo. Na segunda, em, aí você tem anexos ou anexo. Há alguns casos de mudança de atitude, aí você tem bastante ou bastantes interessantes para compreendermos que o caminho é o da conscientização. Então vamos analisar cuidadosamente esses dois trechos aí que eles confundem, tá? Primeiro vamos compreender a questão do adjetivo anexo, tá? Que isso daí confunde muito o candidato. Observa aqui. O anexo, gente, ele é um adjetivo, certo? Então o que acontece? Ele varia, olha só, ele varia em gênero e grau, certo? Então aqui ele é um adjetivo. Vamos lá dar um exemplo aqui para você compreender. Você tem documentos anexos, certo? Então aqui adjetivo concordando em gênero e grau do substantivo documentos, beleza? Agora observa esse outro exemplo. Certidões anexas, ó, concordando em gênero e número do substantivo certidões. Então quando ele é um adjetivo, ele sofre variação. Tudo bem? Agora, nesse caso aqui, ele não é um adjetivo, certo? Ele é uma locução adverbial. Então, quando você tem em anexo, não sofre variação, porque você está diante não de um adjetivo, você está diante de uma locução adverbial. Tudo bem? E se você está diante de uma locução adverbial, você sabe que dentro das classes de palavras, os advérbios, eles não sofrem variação, tudo bem? Então aqui, ó, não varia, beleza? Aí, nesse caso, qual seria o certo a ser preenchido? Então, em anexo, beleza? Em anexo, há alguns casos de mudança de atitude. Agora, bastante ou bastantes? Então, vamos lá, olha só. A escrita correta seria o quê? Bastante no singular, porque essa palavra aqui, galerinha, ela é um advérbio, tá? E advérbio não sofre variação, beleza? Então, por exemplo, se você está com dúvida diante da palavra bastante, é só você trocar o bastante pelo muito. Então, se você substituir a palavra e fizer sentido, aí a palavra bastante seria no plural. Por exemplo, aqui, ó, muitos interessantes. Então, não fez sentido, né? Agora, se você coloca no singular, ó, muito interessantes para compreendermos que o caminho é o da conscientização, tudo bem? Então, observa que a palavra muitos, ela não teve um sentido acompanhado do substantivo interessante, tudo bem? Então, nesse caso, seria no singular, beleza? Agora, por exemplo, se a palavra bastante fosse um pronome indefinido, aí ela sofreria variação, concordaria em gênero e número. Por exemplo, aqui, ó, bastantes pessoas, né? Bastantes pessoas. Então, o advérbio bastante, ele é um intensificador aqui, tudo bem? Então, logo, você tem próprio, anexo e bastante. Logo, seria a alternativa B. Vamos para a última questão. Então vamos lá. Observe o modo verbal desta oração. Nunca pare de aprender. Ele se refere a uma das explicações apresentadas. Assinale a alternativa que apresenta a que explicação esta oração se refere. Então, vamos entender aqui, né, galerinha? Olha só. Na alternativa A, modo indicativo indica um fato certo e ou concreto. B, modo subjuntivo. C, modo imperativo. D, modo subjuntivo. E E, modo objetivo. Então, essa questão aqui, ela trata de modos verbais.
verbais. Modos verbais, basicamente, nós temos três. Nós temos o modo indicativo, nós temos o modo subjuntivo e o modo imperativo. O modo indicativo, galerinha, ele indica um fato concreto e certo. Por exemplo, discursa bem. O modo subjuntivo, ele indica um fato hipotético, certo? E duvidoso. Por exemplo, talvez discurse bem. E o modo imperativo, ele representa ordem, pedido, conselho ou proibição. Por exemplo, aqui, discurse como ele, beleza? Então, esses são os principais conceitos que você deve entender sobre os modos verbais. Modo indicativo, subjuntivo e imperativo. Agora, só a gente analisar a questão. O que a questão está falando? Ó? Nunca pare de aprender, certo? Então, observa aí que é um caso de modo imperativo, porque ele está fazendo o quê? Ele está fazendo um pedido, né? Uma ordem ou um conselho. Então, logo seria alternativa C. Modo imperativo indica uma ordem, proibição ou um pedido, beleza? Então, uma questão bem tranquila. Bastava você entender o conceito dos modos verbais e desenvolver na questão. É isso aí, gente. Terminamos essa aula de língua portuguesa. Peço que você deixe seu like e se inscreva no canal. E aqui em cima você tem a playlist das aulas. Te espero na próxima aula. Valeu!